Iniciando mais um Encontro do Esporte há 30 anos no ar, dando espaço para o esporte amador, para a dupla Grenal e para todos os esportes. Antes disso, quero me apresentar. Meu nome é Barbosa Júnior e a partir de hoje passamos aí uma temporada fazendo companhia no seu início de tarde. Todos os sábados, meio-dia, nosso encontro marcado, tá bom? Deixa eu de imediato apresentar os nossos convidados deste sábado, 4 de julho de 2020. Que ano, hein, senhores? Gilberto, gerente do Sesc da Protásio Alves, meu amigo Vinícius Caster, subgerente do Sesc da Protásio Alves, e Gustavo Torres, diretor de natação do Grêmio Náutico União. Grande abraço a todos e bem-vindos. Obrigado pela gentileza de bater esse papo com a gente no início de tarde, no seu sábado, neste ano de 2020, que, senhores, eu entendo que deva ser de um grande desafio para vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo, nada certo. Tudo certo, mas nada certo. Até uma pergunta para a gente poder iniciar esse bate-papo, viu? Que serve para os três convidados. Comandar, gerenciar, né, um departamento de esportes, no caso do Gustavo, a natação, no caso do Gilberto e do Caster, toda a área esportiva do Sesc da Protásio Alves aqui em Porto Alegre, em meio a essa pandemia, essa crise da saúde que a gente vive, me arrisco a perguntar a vocês, é o maior desafio da carreira profissional de vocês? Barbosa, se tu me permite, queria te desejar muita sorte aí nesse novo desafio, novamente junto ao Encontro do Esporte, nos 30 anos do Encontro do Esporte, né? E tenho certeza que vão ser momentos muito agradáveis aí pelos próximos meses contigo no comando, né? Mas para responder essa pergunta, eu tenho que passar a bola para o meu chefe, né? Que é o Gilberto, para começar a falar, e depois eu vou no embalo dele, tá bom? A chefia tem prioridade. Pode começar, meu amigo Gilberto. Cara, eu acho que é um desafio de vida para todo mundo, não só profissional, né? Que eu até brinco com a equipe aí, algumas coisas vão ser redundantes, que o Vinícius ouve muito mesmo eu falar isso. Você sabe que Copa do Mundo, todo mundo entende de futebol. Mulher entende de futebol, quem nunca viu futebol entende de futebol. Nos últimos anos, todo mundo entendia de comida, todo mundo era chefe, no restaurante, chama o cozinheiro para bater um papo. Hoje em dia, rapaz, todo mundo é especialista em Covid-19, sem nenhuma informação, só recebendo dados, respondendo coisas, assim que ninguém sabe o que está acontecendo. O que me cabe aqui, né, eu como gestor da unidade, é passar para a equipe que tenham tranquilidade, que tenham clareza para se cuidarem e cuidar das suas famílias, que ninguém sabe, não existe especialista em Covid-19, não existe especialista em medicamento, não existe especialista do que vem amanhã. É um futuro que a gente não está claro. Dizem muito que é o inimigo invisível que eles têm, né? Mas todo mundo critica, todo mundo fala, todo mundo opina, mas eu, na minha humilde opinião, ninguém entende de nada. Então, o que você tem que fazer é você precaver a si mesmo e a tua família. Né? Eu vejo muita gente falando aí, olha, os hospitais estão lotados, não tem vaga na UTI, não tem vaga não sei aonde. Aí o governo fala, não sai de casa, coloca máscara, evita aglomeração. Aí o cara faz tudo errado, né? É contaminado com a doença, vai para o hospital, não tem vaga, ou o cara morre ou fica não sei como, aí vai reclamar do governo que não tem saúde. Pô, nós tivemos toda a informação para você fazer um trabalho preventivo. Fica em casa, ou então se tem que sair, se proteja. Se tiver que trabalhar, porque todo mundo tem que trabalhar, exceto uma classe privilegiada, se cuide, lave as mãos com álcool gel, pegou o ônibus, saiu do ônibus, bota álcool gel, chegou no trabalho. Então,
a gente tem que fazer um trabalho preventivo, né? A gente sempre falou aí, os nossos avós falaram isso, né? O melhor remédio é precaver. Então, depois que o leite derramou, cara, não adianta chorar mais. Então, é essa preocupação que eu tenho aqui comigo, com a minha família, com nossos colaboradores aqui do SESC, amigos. Pessoal, ninguém entende nada, então, cuida de si, cuida de quem tem que ser cuidado. E é isso que eu penso, né? Sem dúvida. Gustavo, bem-vindo mais uma vez ao nosso Encontro do Esporte, 30 anos no ar. Todos os sábados ao meio-dia estamos por aqui, abrindo espaço para todos os esportes. Gustavo, que é diretor de natação do Grêmio Náutico União, é o maior desafio da tua carreira, Gustavo? Eu acho que o grande poder de adaptação, eu acho que a grande qualificação que nós temos, de todos os profissionais, não falo só do Grêmio Náutico União, mas de todo mundo que está ligado com o esporte, e esporte não está ligado só com o lazer, mas principalmente com a área da saúde, né? Eu acho que foi justamente essa pandemia, Covid, que nos ajudou de forma organizada a nos prepararmos para esse novo momento. Eu me volto lá a março, quando nós fechamos, todos nós fechamos, e no dia seguinte nós já estávamos reunidos trabalhando, não só nós, Grêmio Náutico União, mas todos os clubes, procurando os melhores protocolos, as melhores formas, para que quando a gente pudesse retomar as atividades, a gente pudesse retomar com um nível de segurança para que pudéssemos ter os nossos atletas, ter os nossos associados, ter as pessoas praticando atividade física. E foi desafiador, né? Nós somos um dos primeiros estados a poder reabrir, os clubes também. Nós tivemos contatos de todo o Brasil nos procurando para isso. Eu sou integrante também do Conselho do Esporte aqui do estado do Rio Grande do Sul. Também o Conselho trabalhou muito para que a gente pudesse encontrar soluções, unificar os protocolos, conversar com o governador, conversar com o município, para que a gente, então, tivesse condições, né, inclusive de posicionar o esporte como uma atividade de saúde, assim como ele é, e da importância que ele tem neste momento para as pessoas, né, que encontram-se numa quarentena prolongada, que existem uma série de doenças que podem vir a acontecer, né, não só dos esportes de alto rendimento, mas do próprio ser humano, que precisa, então, ter uma atividade, precisa se manter ativo, porque isso é muito importante para a saúde também. Eu acho que a gente conviveu durante esse período que nós tivemos fechados, esse desafio, para quando pudéssemos abrir, termos um dos primeiros a abrir, e então, inclusive, poder compartilhar essas nossas experiências com o resto do Brasil e, posteriormente, começar a buscar esses protocolos, ver o que estava dando certo e o que estava dando errado. Acho que o grande fator foi esse período de adaptação, e nisso a gente comprovou, todos nós, clubes, todas as pessoas ligadas ao esporte, unidos, tenho certeza que encontramos as melhores formas. É claro que, como disse, o Gilberto é um inimigo invisível, a gente tem que enfrentá-lo dia a dia, com muita cautela, é isso que nós viemos fazendo todos os dias. Temos que cuidar da saúde, temos que nos preservar, e o desafio realmente é único. Eu acho que na minha trajetória como dirigente, eu acho que esse é claro, nós temos diversos momentos desafiadores, mas esse realmente é um momento único e a gente tem que procurar, nesses momentos de dificuldade, se unir, extrair o melhor, e é o que a gente vem tentando fazer pelo esporte, para o esporte, pelas pessoas, para a saúde das pessoas. Espetáculo. Vinícius Caster, bem-vindo mais uma vez. O maior desafio para se manter ativo, aquele atleta, aquele comerciário, aquele associado, como é que tu faz, cara? Qual é o segredo para manter ativo esse pessoal? Porque ele está em casa e está recebendo material. E eu estou dando um exemplo muito próximo do que acontece comigo, viu? Eu vinha num crescimento, né, de começar a fazer atividade física, voltar a, de repente, jogar uma bola, voltar à academia, aos poucos, né, fazer aquela esteirinha, sem se puxar muito.
aí me surge o tal do Covid. Como é que aí no SESC vocês estão fazendo, cara, para manter ativo esse pessoal, para manter o atleta interessado na parte física, principalmente? Sem dúvida, é um dos maiores desafios, né? É não perder a conexão com os nossos clientes, né? Então, pensando nisso, esse momento ele requer decisões muito rápidas, né? A gente até conversando aqui no nosso, digamos assim, comitê de crise, com o Gilberto, com a Neuza, com os demais colegas aqui, a gente sempre teve a percepção de manter os clientes conectados. E como fazer isso, né? Como ter respostas rápidas, né? Realmente, né? Tem uma teoria que hábitos se constroem em 21 dias. Para te perder esse hábito é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Então, a partir do momento que o cliente fica aí 1 mês, 2 meses, 3 meses sem fazer uma atividade física, o retorno dele se torna muito mais complicado posteriormente, né? Então, a gente criou uma atividade junto com os nossos professores, né? E aí a gente contou com esse grupo muito bacana mesmo, que abriu as suas casas, né? Entendeu que nesse momento a gente tinha que manter esse contato com os clientes através das atividades online, né? Então, me recordo bem que no dia 12 de março, nós fechamos a academia aqui no Sesc Protásio Alves ao meio-dia, e já no dia 13 de março já iniciamos com as aulas online, com horários fixos, né? Então, isso era muito importante porque tu cria referência. Não adianta tu fazer uma aula esporádica às 3 da tarde um dia, outro dia às 8, não, né? E era um momento, né, Barbosa, muito interessante, porque a gente teve essa reclusão muito cedo aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que todos nós que estamos aqui participando hoje do programa ficamos em casa, né, a partir do dia 12, 15 de março, por 30 dias e não saímos. Ficamos muito assustados naquele período, né? Então, uma atividade com uma certa frequência, ou seja, às 10 da manhã e às 4 da tarde, na casa do nosso aluno, foi muito, muito positivo, né? Então, ele pôde contar com essas atividades em todos os nossos segmentos, né, esportivos aqui dentro do SESC. Então, os nossos professores iniciaram, além das aulas, né, de ritmos, de alongamento, de pilates e tal, nossos professores iniciaram também com aulas de judô ao vivo, que permanecem até agora. Semana passada chegamos à 30ª aula de judô ao vivo, né? A nosso grupo de maturidade ativa, né, que já contava no dia 12 de março com 180 pessoas inscritas, né? Também criamos toda segunda e sexta-feira às 14 horas uma conexão com ele, né? Não necessariamente atividade física, mas atividade que fizessem eles ter a conexão com o líder deles, né, que é a nossa coordenadora da maturidade, né? Prova disso, muito interessante, né, como reflexo de tudo isso, que no mês de abril a gente se questionou, né, se os alunos continuariam ou não pagando a academia, né? E aqui no Sesc Protásio Alves nós tivemos quase 150 alunos que pagaram a academia, ou seja, 25% dos nossos alunos, mesmo não frequentando. Ou seja, a gente entendeu isso muito também como um reconhecimento dos alunos, né, da nossa ação rápida, né, entendendo que também poderíamos fazer alguma coisa para estar ao lado deles nesse momento, né? Então, acredito sim, até respondendo aquela outra tua pergunta, é um grande desafio para todos nós lidamos por pessoas, nós estamos aqui com diversos funcionários que às vezes podem estar com alguma tosse e aí tem que se afastar. Então, é um entra e sai, a cada 24 horas há um novo decreto se adaptando às mudanças, né? Então, é sim um desafio, e repito, com respostas rápidas e com ações inteligentes para manter conectados os nossos clientes nesse período, foi a nossa estratégia. Se reinventar, é desta maneira que o esporte, pelo que eu estou vendo e acompanhando, nos clubes, tanto a dupla Grenal, que eu venho dizendo, cara, tem tantas possibilidades de normalizar, né, Porto Alegre em vários setores, o comércio, as academias, a volta do Campeonato Gaúcho, que já foi transferida pela segunda vez, a data que era 19 de julho já não existe mais, já foi prorrogado lá para agosto, e a federação buscando várias alternativas, e eu venho dizendo, cara, não tem ninguém mais estruturado do que o esporte. A dupla Grenal está estruturada para receber os jogadores. O Sesc está se estruturando
para isso, o Grêmio Náutico União está se estruturando para isso. Então, eu acredito que o esporte ele está muito avançado em relação, por exemplo, ao supermercado, que infelizmente não pode fechar e tem que nos atender. Mas a gente vê aglomeração na fila do açougue, na fila do caixa, na fila do banco, né? Então eu acho que o esporte, acho que também está na hora do pessoal dar uma olhada com um carinho mais especial, né? Eu digo isso quem está à frente, né? Os nossos governantes, enfim. Gustavo, por gentileza, no futebol se fala em seleção brasileira, na natação existe uma comissão e o Grêmio Náutico União tem um representante que, pelo que eu entendi, não é a primeira vez que é convocado. Estou me referindo ao Fabiano Lima, que é técnico de natação do Grêmio Náutico União e um dos seus pupilos aí na seleção brasileira. Me explica um pouquinho como é que funciona aí esse conselho, essa seleção, em meio a toda essa pandemia, tem convocação também. Bom, o Grêmio Náutico União, a gente desenvolve, então, o esporte olímpico, né? Não só no olímpico, mas o paralímpico também. Então, nós trabalhamos as 9 modalidades olímpicas e 3 modalidades paralímpicas. Nessas modalidades, é claro, a gente, pelos resultados, pelo tempo de desenvolvimento do esporte, pela qualificação técnica, a gente vai compondo seleções, vai compondo conselhos também, né? No caso da natação, em específico, né, os nossos técnicos já compõem normalmente as seleções, ou seja, são convocados para os campeonatos, sejam brasileiros, sul-brasileiros, sul-americanos, pan-americanos, mundiais, olímpicos. Então, aí vem a convocação para compor a seleção. Mas também existem os conselhos técnicos, né, que são formados também pelaquela equipe técnica que vai, então, no decorrer do ano, né, trabalhar nas estratégias, nas questões técnicas, no programa, né, de preparação e de que forma se investir para alcançar os melhores resultados com os nossos atletas. Então, a gente tem o profissional Fábio, que ele está, hoje compõe, né, esse conselho de maratonas aquáticas de base, ou seja, essa gurizada que vem agora vem desenvolvendo. Afinal, a gente tem uma medalha olímpica da Poliana Okimoto no Rio 2016, né? E essa maratonas aquáticas é uma atividade que tem muita visibilidade. A União, há muito tempo, trabalha, né, desenvolve um trabalho com maratonas aquáticas. Então, nós tivemos grandes atletas no decorrer desse ano, né? Atletas que até hoje frequentam o clube, inclusive alguns que foram dirigentes do clube também, né? Então, a gente compõe, então, essa parte da seleção esse conselho técnico de base. Mas também temos os nossos técnicos também, o Cristiano, que também compõe o conselho, então, digamos, geral, que é um conselho que não só de maratonas aquáticas, mas também o conselho também que trata da parte de piscina, porque a gente também tem atletas de piscina também que participam dessas atividades. Tudo isso pela longa expertise que se tem, não só, claro, o Grêmio Náutico União, mas Unisanta, Corinthians, Flamengo, Minas, Pinheiros, são clubes que desenvolvem ao longo período a natação, os esportes aquáticos, e vem buscando esses resultados, então. É claro que na natação feminina, esse ano seria o ano olímpico, e nós, é claro, já tínhamos uma atleta classificada, que era na natação paralímpica, a Maria Carolina Gomes Santiago, que conquistou essa vaga no Mundial do ano passado. Ela já estava classificada para Tóquio 2020, e agora a gente buscava, então, a classificação na natação de mais as atletas, que seriam a Viviane Jungbutt, na piscina, que buscava a classificação dela na prova de 1.500 e 800 metros livre, né, para Tóquio 2020, e também nas maratonas aquáticas, que era o Fernando Ponte e o Alexandre Finco, que estavam, então, numa busca da classificação da vaga para compor, então, o time Brasil, né, para os Jogos Olímpicos. Infelizmente, essa pandemia chegou praticamente um mês antes da maioria das seletivas que nós teríamos aqui, e acabou por nossos projetos serem adiados. Claro, passamos um sufoco durante um tempo, porque
ficou aquela dúvida se as Olimpíadas iam sair ou não, né, sem os atletas poderem treinar. E, é claro, veio aquele movimento no sentido de adiar o esporte, quando se percebeu que a realização de umas Olimpíadas, agora em 2020, tecnicamente estaria muito comprometido e poderia estar de forma muito desigual, porque alguns países que estavam já em adiantado na questão do Covid, da pandemia, já estavam passando por esse processo, poderiam retornar, outros não poderiam retornar, né? Então, ficava uma situação muito desigual. Então, estamos torcendo que os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que será realizado em 2021, né, permaneça, mas é claro que é uma readaptação, não é só o atleta, mas é toda uma equipe multidisciplinar trabalhando para entender toda a modificação, todo o processo que a gente tem de retomada com esses atletas. Mas, para nossa surpresa, né, mesmo com esse período de afastamento, esse nosso grupo está andando muito bem, né, eles estão muito bem, né, como eu digo, a gente tem esse trabalho de mantê-los motivados, né, mantê-los mobilizados para isso. Acho que essa foi uma preocupação de todos nós, né? Mas fisicamente estão bem, eles retomaram muito bem. Eu acho que logo em breve, eu acho que a confederação já está organizando alguns treinamentos, inclusive fora do país, né? Estão preparando essas convocações, talvez para Portugal, no sentido de já começar a fazer um treinamento internacional, um treinamento já pré-olímpico, buscando, então, a retomada para esses atletas. É um grande desafio, né? Mas eu acho que a gente vai sair muito bem e esses ensinamentos vão nos tornar mais fortes e vão nos trazer experiências para a gente, daqui para frente, estar mais preparado. União segue dando os treinamentos com a natação, claro que dentro dos cuidados, né, de repente 2 por horário, continua o treinamento piscina ou estão usando muito academia, em casa? Como é que está esse processo aí? No caso das piscinas, os esportes individuais estão liberados, né? Então, no caso do treinamento individual, está liberado. No caso da piscina, a gente segue os protocolos, um atleta por raia, né? A gente tem um complexo aquático de 2 piscinas, uma na casa específicas para treinamento. Então, são 2 piscinas, uma olímpica e uma semiolímpica. A olímpica foi invertida, ou seja, no total a gente está agora com 30 raias, né? Ficaram 30 raias para poder aumentar e poder atender essa demanda. Então, os atletas treinam em horários separados, de forma 1 por raia, né? Respeitando toda uma série de protocolos para que possam manter. Então, sim, os atletas vêm treinando de alto rendimento, as categorias de base não, né? Mas os atletas de alto rendimento, sim, vêm treinando, né? Para manter esse condicionamento físico. É claro, está longe do ideal, porque a gente tem uma série de questões, cuidados que nós temos que tomar, mas essa equipe, sim, já vem treinando. Na parte de academia, dependendo do decreto, né, agora há pouco nós estávamos com o decreto de um só atleta por vez, mas também já tivemos o decreto que é respeitando um limite por metro quadrado. 16 metros. Né? 16 metros quadrados. Então, dependendo de cada decreto, ou seja, como o próprio Vinícius falou, a gente se adequa rapidamente para poder atender as normas, seguir as normas, mas para que o clube continue aberto, continue oferecendo esportes individuais. Outras modalidades também, de forma individual, sempre realmente fica difícil, né? Mas esportes individuais, sim, estão sendo realizados. Vou ligar para ti, Gustavo, para marcar um horário para mim nadar lá no União. Sou sócio, viu? É contigo que eu falo? Aqui, tem, às vezes, a modalidade aulas individuais. Então, já vou te passar aqui no WhatsApp, né? Para fazer lá. Já estou fazendo meu jabá aqui no programa. Que espetáculo. Vinícius, Gilberto, os homens lá do esporte do Sesc Protásio Alves, para o pessoal entender em casa como é que é feito esse atendimento, comunidade, associado, pessoal do comércio, são grupos diferentes, treina todo mundo junto, só na hora do acordo que é
num formato diferente? Como é que funciona esse atendimento, cara? Eu sempre tive essa curiosidade, porque eu sempre tive na cabeça que o SESC era para o pessoal do comércio. Eu tive na família várias pessoas do comércio e, viu, Vinícius? Se não tem uma placa nesse ginásio lá embaixo no SESC, deveria ter com o meu nome, viu? Já fiz algumas beldades por aí. Vamos providenciar, cara. Fica tranquilo. Olha, é sério, cara, muito joguei futebol até os 17 ali, joguei futebol de salão e várias competições aí no SESC da Protásio. Mas me explica, Vinícius, Gilberto botafoguense, né, cara? Até em off nós vimos conversando, o Botafogo ele goleia quando não quer jogar. É verdade. Mas voltando ao assunto aí da gente estar falando da pandemia, rapidamente falando um pouquinho de esporte e rendimento, aí como o Gustavo falou, o SESC ele não trabalha nessa linha de condicionamento físico para atleta. A gente tem um projeto aqui de iniciação esportiva, pegando diversas modalidades, e nesse momento estão todas paradas. Nosso centro olímpico não funciona. Tá? A gente não trabalha com equipe de futebol, não trabalhamos ainda com natação, Gustavo. Nós estamos abrindo aqui um parque aquático, que você deve conhecer. Estamos aquecendo e cobrindo a piscina toda ela, agora que nós vamos trabalhar o ano todo com natação. Mas, nesse momento, todas as práticas esportivas estão suspensas. Estamos trabalhando somente com a academia e dentro do decreto que a prefeitura, o governo estipula. Nesse momento, a gente está com um aluno por cada espaço. Nós temos hoje, na academia, 3 espaços específicos dentro da academia, que é a sala de musculação, a sala de pilates e a sala de ginástica, que a gente colocou alguns aparelhos para poder atender o aluno individualmente. O agendamento, eu acho que o Vinícius pode falar do agendamento, como é que funciona, né? Por favor, o agendamento Vinícius, a gente vai trocando figurinha aí, vamos nos complementando, né? Então, o agendamento é direto no saque, né? Então, a gente também tem que ter um entendimento da evolução das coisas, dos problemas das pessoas, né? O atual momento que as pessoas, enfim, também chegam cansadas aqui, a gente tem que ter uma compreensão maior ainda, né? Então, essa questão do agendamento, inicialmente, a gente, quando estava 1 por hora, né, a gente botou 2 vezes por semana para a pessoa poder fazer exercício, né, limitava 2 vezes a atividade que ela escolhia. Quando passou... Porque nós temos 600 alunos para poder atender a maioria das pessoas, né? Aí passou para alunos, é o que o SESC atende hoje, é isso? Na academia. Na academia. No Centro Olímpico, que o Gilberto falou, são 1.023 vagas nos diversos esportes, né? Mas quando a gente tinha essa possibilidade de atender mais pessoas, né? Também a gente teve que reduzir, né? Criar alguns novos espaços do ginásio e tal, jogando de acordo com o decreto, né? Exatamente isso. O decreto manda no momento, a gente amplia o número de vezes por semana, a gente reduz, né? Então a gente criou também um processo rotativo, né? Então, digamos assim, a gente pode atender 10 pessoas por hora, né? Então, criamos 6 vagas fixas para aquelas pessoas que sabem o horário que elas podem malhar e 4 rotativas. Rotativas são aquelas pessoas que trabalham com escala, né? Então, que não podem ter o dia fixo e o horário fixo para vir na academia. Então, essas pessoas fazem um agendamento com um serviço de atendimento ao cliente e são atendidas de acordo com a sua disponibilidade. Então, esses critérios eles vão variando de acordo com o decreto, né? Já abriu também o Zoom, né? O Sesc Run. O pessoal da academia pode frequentar a pista de atletismo dentro do espaçamento, dentro do tempo que foi estipulado e o agendamento também. Os professores, eles ficam na estrutura, do SESC e o aluno em casa. E os dois ali, um passando instrução e o outro seguindo a ordem. Temos os dois trabalhos, o trabalho do Zoom, nas aulas que a gente faz por live, e temos também o trabalho presencial, que é isso que é feito com o serviço de atendimento ao cliente, que o aluno faz o agendamento dia e hora e ele vem frequentar aqui a academia. Barbosa, o Zoom, as aulas online chegaram para ficar.
né? Então, inicialmente, essas atividades que estão até hoje, né, essas que a gente falou no início, judô, maturidade ativa, né, as diversas atividades, elas são gratuitas pelo Facebook do Sesc Protásio Alves, né? Então, as aulas de ginástica começaram gratuitas também pela nossa página, foram 144 aulas, né? Mas quando voltou a liberação da parte física, aí se criou um produto muito acessível, R$19,90 por mês, com 200 aulas de ginástica mensais, né? Então, a pessoa paga esse valor e aonde ela estiver, ela pode fazer a aula. As aulas, né, de acordo com a grade, né? De acordo com a grade. Então, esse produto, né, se acredita que deu, ele ficou, ele vai ser enraizado, né, então se torna um novo produto. A partir de agora, quando tudo voltar ao normal, né, com certeza a pessoa vai poder optar pelo físico, né, o presencial, ou pelo online também, ou pelos dois, né? Então, isso foi uma questão que se agregou, um novo produto, né, que chegou para ficar. Que legal. Deixa eu mandar um abraço aí para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, porque as pessoas e a audiência ela vai se reciclando, o pessoal vai saindo, alguns vão chegando e nós estamos aqui com o nosso Encontro do Esporte todos os sábados ao meio-dia, 30 anos no ar, cara. Não é qualquer programa que fica 30 anos falando de esporte aqui em Porto Alegre. Gustavo, a natação do União e a estrutura do União, fazendo um comparativo, qual é o nível dessa estrutura? A gente pode comparar ao Pinheiros, ao Flamengo, enfim, de que maneira que a gente compara a estrutura do União, a maneira, a chegada dos atletas que são premiados, que são competitivos. Que nível que está a União a nível Brasil, eu te pergunto? Interessante a pergunta. Eu tive, nesses últimos anos, eu tive a oportunidade de acompanhar e estar em diversos clubes, né? E justamente em cada um que eu estive, né? Não só nos clubes de esporte convencional, mas paralímpico também, né? Para procurar observar, claro, conhecer a estrutura e ver de que forma cada um conduzia, dentro da sua característica ou da sua origem, o esporte. Não só o esporte de alto rendimento, mas como o esporte para a vida, como eu chamo, é aquela atividade que inicia desde criança e vai até onde puder continuar praticando uma atividade física por saúde, que é o esporte para a vida, que isso é o principal. Afinal, poucos atletas chegam no alto rendimento, mas o esporte é uma coisa que fica e que é interessante que permaneça na vida de todas as pessoas, né? Então, as estruturas, é claro, muitas delas se assemelham nas características, no modo e nos protocolos, mas é claro que cada clube tem um foco maior, ou tem mais atividades, ou tem uma estrutura maior. União tem 4 sedes, claro, tem uma estrutura muito grande, mas a gente tem modalidades que nós não temos, e temos outras modalidades que nós focamos mais, né, que são as atividades principais. Por exemplo, no Grêmio Náutico União, o remo foi a primeira modalidade esportiva do clube. É uma modalidade que faz parte da história do União. O União nasceu com o remo, é uma atividade que faz parte estatutariamente, né, como uma atividade preferencial dentro do clube. E é claro que a gente vem investindo, a gente tem uma ilha que comporta uma estrutura como pouco no Brasil, uma estrutura muito elogiada, né, de remo, com uma raia, com toda a estrutura de barcos, flotilha, ou seja, qualidade dos equipamentos, e foram adquiridos também desde o Rio de 2016, projetos do Ministério, né? Depois projetos do CBC, projetos de diversas instâncias, ou seja, que a gente foi nos equipando, além do investimento, é claro, que o próprio clube faz, né, nesse esporte. Deixa eu te fazer só uma pergunta, Gustavo. Há quantos anos tu está na União? É interessante essa pergunta também. Eu acho que assim, quem é clubista, né, ele não surge assim, a gente vem com uma paixão, né? Meu pai é estrangeiro, meu pai quando veio para o Brasil para estudar, ele diz assim, vou vir para o Brasil, vou estudar no Brasil. E aí ele, quando chegou aqui em Porto Alegre, né, para cursar odontologia, ele, claro, como qualquer estrangeiro, conhece poucas pessoas, né? Então ele começou na faculdade, e aí logo que se estabeleceu, ele disse assim, pô, eu preciso aumentar o meu círculo de amizade, como é que eu vou fazer? E resolveu se associar no clube, no Grêmio Náutico União.
Então, na verdade, eu já praticamente nasci dentro do clube, né? E fui atleta também do clube. Passei toda a minha adolescência dentro do clube. Minha primeira diretoria eu compus, eu tinha aqui uns 14, 15 anos. Na época era o presidente Saulo Duarte, ele criou vamos organizar festas jovens para bancar as festas sociais, porque as festas jovens sempre eram muito lucrativas, e a gente compôs lá a União Jovem, que era um grupo de 3 ou 4 adolescentes que participavam, então, dessa administração, para crianças organizando, ajudando a moldar festas para crianças. E aí, nesse decorrer dos anos, eu fui participando de várias áreas. Eu passei por diretoria cultural, administrativa, tecnologia, esporte, conselho. Então, essa a minha história, ela começa de muito tempo, e eu sempre digo, que o Dr. Biderman, ele também sempre fala isso, quando pergunto para ele, Dr. Biderman, por que o senhor dedicou uma vida ao Grêmio Náutico União? Porque realmente só quem ocupa uma função dentro de um clube, ou sabe da responsabilidade que isso traz, sabe também o nível de incomodação e também de problemas que tu tem que enfrentar, como nós estamos enfrentando agora, uma enorme responsabilidade que está de a gente garantir que essas instituições, esses clubes, sobrevivem, passem, se reinventem rapidamente e sigam mais fortes do que nunca, né? E o Biderman sempre dizia, olha, eu tento retribuir um pouco do que o clube fez por mim, porque me proporcionou amizade, um ambiente saudável, o esporte, tantas coisas boas. E a mesma coisa que eu faço, ser diretor do Grêmio Náutico União, um cargo não remunerado, a gente compõe essa diretoria e eu tento devolver um pouco tantas coisas boas que o clube me trouxe. Meus melhores amigos estão dentro do clube, as pessoas que eu me relaciono, que a minha esposa se relaciona, aonde a gente convive é o clube, e a gente tenta dessa forma devolver da melhor forma possível o que o clube nos proporciona. Isso é uma coisa muito importante. Acho que o adolescente que tem a oportunidade, as famílias que estão aqui, né, tem que perceber a importância que tem uma criança, um adolescente, praticar uma atividade física, seja qual for, em qual clube for, mas que tenha a oportunidade desse convívio, tenha a oportunidade dessa convivência, que isso ele vai levar para a vida. Então, esse é um ponto importante, né, no desenvolvimento de qualquer clube. E qualquer clube que quiser ter um futuro, ele precisa ter as crianças dentro do clube também, porque eles guardam essas experiências, essas atividades, essas amizades no coração, e assim que tiverem uma família, a primeira coisa que eles vão querer fazer é proporcionar essa experiência para a sua esposa, para os seus filhos novamente. E eles vão resgatar aonde? No clube do coração deles, no clube onde eles viveram, tiveram esses bons momentos, e eles vão querer voltar. Esse pelo menos é o meu entendimento. Eu te perguntei porque chama muito a atenção o gestor, o treinador, o Gustavo Torres, né, propriamente dizendo, conhecer a história do clube, né, não simplesmente ser um gestor da natação ou um treinador da natação, mas conhecer a história do clube. Isso me chamou muito a atenção, porque a gente nota que tu fala com muita propriedade das sedes do clube, datas de surgimento. Isso me chama muito a atenção e eu acho particularmente muito legal isso. O atleta, o aluno, ele saber a história do clube, a história das cores que ele está vestindo, né, cara? A gente fala isso muito no futebol, né? Que os jogadores, por exemplo, da dupla Grenal, eles vêm para Porto Alegre, encerram a carreira e ficam morando em Porto Alegre, da maneira que o Rio Grande do Sul, que Porto Alegre, eles acabam se identificando, e eu tenho certeza que o União deve ter, como o Sesc, vários atletas que nem gaúchos são, né? Por isso que me chamou a atenção essa identificação do Gustavo, esse conhecimento dele com a história do Grêmio Náutico União. Mas, Vinícius, Gilberto, intervalo comercial daqui um pouquinho, então a gente retoma. Eu vou deixar a pergunta no ar para a gente conhecer, saber melhor da estrutura que o Sesc está se organizando, que o Sesc está montando, porque o Sesc tem hotel, tem campo de futebol, tem piscina, e eu sei que tem muitos clubes procurando o Sesc para fazer pré-temporada, para fazer preparação para competição, até sede de campeonatos
o Sesc já foi no ano de 2019, eu tenho certeza que muita coisa tinha sido programada também para esse ano de 2020, e a gente acabou perdendo a nossa programação esportiva. Um rápido intervalo comercial, Encontro do Esporte, 30 anos no ar, e daqui um pouquinho eu estou de volta. Voltando então com o nosso Encontro do Esporte deste sábado, dia 4, recebendo aí o Gilberto, o Vinícius Caster e o Gustavo Torres lá do Grêmio Náutico União. A pergunta que ficou no último bloco é a seguinte: Gustavo, Vinícius e também o Gilberto, a estrutura do Sesc para receber delegações, campo de futebol, hotel, piscina, os clubes já estão procurando? Como é que está esse investimento? Nos fala um pouquinho dessa estrutura, porque eu vi que o ano passado o Sesc recebeu várias competições, nível nacional, e sediando aqui em Porto Alegre, né? O Sesc aqui da unidade da Protásio Alves, ela tem uma unidade privilegiada, né, que a gente comporta aqui, além da grande área esportiva, nós temos no anexo também um hotel com um restaurante. Então, com isso, a gente tem sido procurados por grandes clubes para fazer pré-temporada, para fazer jogos esportivos. Nós sediamos toda a equipe de futebol feminino do Internacional, que foi campeão brasileiro. Todos os jogos que o Inter fazia sede aconteceram aqui. Eles faziam a concentração, o pessoal dormia, fazia as alimentações todas, jogavam e depois iam embora. O Grêmio já estava nos procurando para esse ano também pegar alguma equipe de base para fazer esse mesmo esquema. Fazemos vários torneios no ginásio, nos espaços sintéticos. Ano passado nós fomos sede da Conmebol para treinamento dos países na Copa América. Recebemos aqui o Chile, a Venezuela, recebemos o Peru e o Japão. Quer dizer, fizemos para o nosso estádio aqui, o nosso estádio chamado Estádio Sesc Porto Alegre, ele tem os padrões, as dimensões de um estádio padrão FIFA, quer dizer, é um estádio somente para jogo. A mesma empresa que cuida do Maracanã, cuida do Engenhão, cuida do Beira-Rio, da Arena do Grêmio, cuida do nosso gramado também. A gente tem uma coisa que talvez o estádio do Grêmio não tenha, que a gente pega o sol grande tempo do dia, que a gente é tudo aberto. A gente está negociando também com a Federação Gaúcha de agora que não tem público para assistir, de repente trazer alguns jogos para cá. Estamos tentando fazer uma jogada com eles. Temos um outro campo de futebol que é de treinamento, que também é a mesma grama, mesmos cuidados, mas não é o estádio. Temos piscina, quer dizer, temos uma estrutura aqui muito grande, são 24 hectares de terra, uma área de preservação, a segunda maior área de Porto Alegre, de área arborizada. Então, o cliente que vem para cá, o atleta que vem para cá, ele tem toda a segurança, como o Gustavo falou, que a gente tem que se preocupar com isso. Quer dizer, o aluno tem, o atleta, ele tem o conforto de estar no hotel olhando para a mata, ele pode se concentrar, tem sala de bate-papo com os atletas, temos mini auditórios, recebemos eventos de várias modalidades. O Vinícius aí está fazendo um trabalho muito legal de trazer competições de lutas, de atividades artísticas, trazer patinação, modalidade de futsal, de várias categorias. Quer dizer, no futuro, a gente inaugurando aqui o nosso parque aquático com a piscina coberta e aquecida, também é um outro dinamismo que nós vamos ter na unidade. Quer dizer, cada vez mais a gente está trabalhando isso. Só para falar um pouquinho do Sesc. O Sesc... Qual foi Gilberto, desculpa te interromper, qual foi os clubes? Teve algum clube ou clubes que já fizeram uma preparação aí no Sesc?
Já tivemos aqui o clube lá de Bagé, é Bagé mesmo que fala, né? Tem o Bagé que teve aqui, o pessoal de Ijuí, São Luís, pode ser isso? São Luís de Juí. Isso, também já fez contato conosco de fazer. Tem uma outra equipe aqui de Porto Alegre, não sei se o Vinícius pode me ajudar, que ano passado também pensou em fazer, só que nós temos algumas coisas aqui padrão FIFA, né? A gente até brinca com o pessoal, hoje eu estou sentado do lado de cada cadeira. O nosso estádio, padrão FIFA, gramado, bacana, importado, Azevém, ele é um campo para jogo, não é campo para treino. Então, alguns clubes vêm nos procurar aqui querendo treinar naquele estádio, a gente não libera. Quer treinar, treina no campo 2, que a gente chama de campo 2, e fazer algum coletivo, algum treinamento que não tenha repetição de exercício, pode ser feito no campo 1, para não estragar o gramado. Porque campo de campo é uma coisa, campo de treino é outra, né? Gilberto, então, tu sabe que o jornalista fontes jamais se revela, mas eu tenho informação de que o gramado do Sesc, o gramado principal, do campo principal do Sesc, ele é o mesmo gramado ou tem o mesmo cuidado que o da Arena? É a mesma empresa que cuida, assim? Isso aí. Isso, a mesma empresa, as mesmas agrônomas que fazem o trabalho lá de pesquisa, de avaliação do gramado, solo, água, sol, tudo. É a mesma empresa que faz o Maracanã no Rio de Janeiro, faz o Engenhão, que é o maior estádio do Brasil, do Botafogo, faz o estádio do Grêmio, faz o estádio do Inter, faz a CBF em Teresópolis. Quer dizer, é uma empresa que é credenciada da Conmebol, então o nosso gramado não deixa a desejar nenhum estádio do Brasil. Eu, sem medo de errar, eu brigo com o Vinícius aí, até porque eu sou artilheiro aqui do time, que eu faço mais gols aqui. É um dos melhores gramados que tem no Rio Grande do Sul. Sem medo de errar. Quando chegar um convite para bater uma bolinha no Sesc, depois desse depoimento e dessa declaração, eu vou ficar envergonhado, vou agradecer, mas de maneira alguma eu vou estragar o gramado do Sesc. Você falou, ninguém vai te chamar para jogar bolinha aqui, porque aqui a coisa é séria, entendeu? A bola rola, não tem desculpa que a bola pegou no pé de galinha, a bola vem redonda. Se perder o gol, é culpa de quem estou errado. Então... Ô Barbosa, é importante a gente fazer uma referência legal aí dentro da tua pergunta e complementando tudo que o Gilberto falou da nossa estrutura, né? Me chamou muito a atenção uma questão com a Federação Gaúcha de Voleibol, né? O presidente Cimino fazia alguns cursos em Porto Alegre e ele tinha uma grande dificuldade porque ele precisava de 4 ambientes. Ele precisava de um hotel para os professores que vinham ministrar o curso do Rio de Janeiro, um ginásio para a parte prática, um auditório para a parte teórica e um restaurante, né, para o intervalo, para o almoço dos palestrantes e dos alunos. E imagina esse deslocamento. Pega o professor, vai para o hotel, vai para o ginásio, vai para o auditório, enfim. Ele não tinha uma logística muito interessante para realizar esse curso e onerava, né, a despesa dele em função dessas questões de deslocamento, né? Aqui no Sesc ele encontrou o local ideal, né? Então há 2 anos consecutivos nós temos uma parceria, né, com a Federação Gaúcha de Voleibol para a realização dos cursos, né, de técnicos de voleibol, nível 1, nível 2. Esse ano já estávamos preparando o nível 3, como tu falou, era um ano promissor aqui para a gente, né? O Gilberto acompanha todas essas questões, né? Até fazendo uma referência ao Gilberto, é muito fácil, muito bom trabalhar com o Gilberto, que é professor também de Educação Física, né? Trabalhou já no Sesc Rio de Janeiro, foi superintendente, então conhece, né, mais que ninguém como trabalhar, como seguir, né? Então a gente conseguiu junto ter uma sincronia bacana, né, para trazer o evento para a unidade, que consequentemente aumenta a hospedagem no hotel, né? O nosso hotel ele tem uma ocupação acima da média da cidade de Porto Alegre, né? Muito em função também dos eventos que foram trazidos para dentro da unidade, sejam ele de mega porte, né? Quando a gente fala aí, como o Gilberto falou, de uma Copa América, de uma Ibercup, de uma Copa Ipiranga, mas os pequenos também, que fazem o dia a dia, sustentam, né, essa movimentação na unidade. Então, é um ano totalmente promissor em todas as áreas, né? Acredito que no Grêmio Náutico União não era diferente, né? Que agora a gente vai ter o grande dever e o grande desafio de resgatar isso tudo,
né? Ou seja, ter uma inteligência, um planejamento bacana para conseguir recompor tudo de acordo com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Demais, cara. Muito legal saber dessa estrutura do Sesc na Protásio Alves, porque se fala em competição, se fala em clubes vindo para Porto Alegre, aí se fala na dupla Grenal, se fala nos CTs de Grêmio Internacional. Viamão tem um hotel que tem uma belíssima estrutura também para receber os clubes, e tá aí, cara, o Sesc oferecendo essa estrutura, sendo procurado por delegações, tendo parceiros como a Federação Gaúcha de Voleibol, se preparando, se organizando dentro do Sesc, e o operacional todo facilitado, porque realmente tem tudo dentro do Sesc, desde restaurante com qualidade, hotel, piscina, campo de futebol belíssimo. Cara, muito legal poder conhecer essa história do Sesc. Inclusive, temos uma parceria, Gustavo, com o Grêmio Náutico União, né, junto aí a diversos segmentos esportivos do clube, né, para que os atletas, quando venham para competições, e a gente podia ampliar para a natação também, né, venham se hospedar aqui conosco. Né, a gente vai ter o maior prazer de receber os atletas aí, né, e a gente fala assim, tem um excelente custo-benefício. Né, a gente não pode deixar de falar de valores, né, mas se tu está falando de um comerciário, né, que fica 3 pessoas num quarto, um café da manhã, almoço e janta, sai R$ 99,00 para cada um, é muito acessível. Né? Então, preço barato que a gente fala, a gente encontra em qualquer lugar, mas em quais condições? Uma curiosidade que me surgiu agora, Vinícius, Gilberto e o próprio Gustavo, eu tenho um final de semana de folga. Eu, particularmente, não gosto muito de, por exemplo, pegar a estrada na sexta-feira, ir a Santa Catarina, aproveitar o sábado e o domingo se organizar para voltar. Mas o cara quer passar um final de semana com a família. Eu posso ligar para o Sesc, reservo um quarto no hotel do Sesc e eu posso desfrutar o que o Sesc oferece? Sim, normalmente você pode, um hóspede aqui, ele tem liberdade de atuar e usar todas as dependências do Sesc. Lógico, dentro das possibilidades, está tendo um jogo que a seleção do Chile veio para cá, ninguém podia assistir o treino. Isso aí tudo é negociado, né? Mas em função da pandemia, hoje, eu vou te falar, você vai vir para cá, vai vir trazer tua família, vai se alimentar muito bem, mas não vai poder usar as atividades porque estão restritas somente aos alunos da academia, a parte esportiva está fechada, mas dentro das normalidades, a gente pode atender tranquilamente. E vários comerciais, a gente faz vários pacotes para poder atender a região metropolitana, os comerciais dessa região, que não tem casa fora, não tem como viajar, mas vem para cá para descansar e brincar com as famílias. Muito legal, baita informação. Tá aí, depois do Covid, eu vou me organizar, vou passar um final de semana aí no Sesc. Gustavo, para a gente encerrar, qual é a grande promessa da natação do Grêmio Náutico União? E eu não te pergunto para 2020 mais, porque eu acho que a programação já foi para o Beleléu, né? Mas daqui para frente, a grande promessa, nomes que estão surgindo na natação do Grêmio Náutico União. Acho que falando dos próximos Jogos Olímpicos, né? Eu acho que a gente tem alguns nomes importantes, né? Dentro do Grêmio Náutico União, nas maratonas aquáticas. O Fernando Ponte, o Alexandre Finco e o Matheus Evangelista são os 3 atletas que estão na busca de uma possibilidade de integrar o time Brasil para vir, então, para buscar uma classificação para os Jogos Olímpicos. Né? A atleta de piscina em maratonas aquáticas, a Viviane Jungblut, mas nesse momento ela busca a vaga para a prova de 1.500 e 800 metros livre, também é outro nome, né? Nos Jogos, na natação paralímpica, a gente já tem um grupo maior, nós temos a Suzana Schnandorf, que já foi medalhista Rio 2016, né? Ela também busca o índice, né? É uma atleta que basta ela repetir o tempo que ela já faz e ela está em Tóquio. A Maria Carolina Gomes Santiago, atleta que já está classificada, né? O Ruiter, né? O Roberto,
São todos atletas nadadores a nível pan-americano e mundial, atletas medalhistas, que estão na busca dessa vaga. Isso na parte das piscinas. Aí na ginástica artística, nós temos o Luiz Porto, que é um atleta que saiu muito bem, medalhista também nos Jogos Pan-Americanos. Nós temos na esgrima esqueci o nome do rapaz agora, já me lembro, e a Vitória Guerra na ginástica rítmica, né? Que são atletas que estão e têm condições, né, de estar nos Jogos Olímpicos, que vêm buscando, estão próximos, né? Praticamente basta eles repetirem o desempenho que eles já vêm fazendo para estar nos Jogos Olímpicos. Então, a gente, claro, tem no Rio 2016 foi uma das maiores delegações que nós já tivemos na história do Grêmio Náutico União, né? O remo também, tradicionalmente, a gente tem boas conquistas, mas nesse momento houve uma reestruturação, o remo se reestruturou e vem investindo muito na base. Então, não sei se nós teremos, nesses nossos Jogos Olímpicos, um atleta, mas a União vem buscando sempre, investe forte e tem essa cultura de estar nos Jogos Olímpicos. Grande, Gustavo. Vinícius, Gilberto, mais uma vez, obrigado pela gentileza de conversar conosco e que, logo, logo tudo normalize e que o Sesc volte a voar, como sempre voou, com essa belíssima estrutura aí que vocês nos contaram e que logo, logo a gente vai poder estar mostrando para as pessoas num programa presencial, tanto aí do Grêmio Náutico União como do Sesc. Obrigado, Gilberto, foi um prazer conversar contigo. Vinícius Caster, uma honra voltar a falar com um amigo também. Abraço, Barbosa, sucesso aí nessa empreitada aí, e estou à disposição quando você quiser bater um papo aí, a dupla Vinícius e Gilberto pode encantar. Grande abraço, botafoguense Gilberto, que é o gerente lá do Sesc Protásio Alves. Vinícius, obrigado. Muito obrigado, nós ficamos muito honrados aí de poder falar um pouquinho sobre a nossa estrutura, dos nossos projetos. Te desejamos sorte, né? Essa empreitada aí com certeza vai ser excelente, né? Tu tá convidado para vir passar um final de semana aqui no Hotel Sesc Porto Alegre, só que como o Gilberto falou, para jogar no campo vai ter que aprender um pouquinho ainda, né? Que espetáculo, vou ir sim. Logo que tudo normalizar, vamos passar um final de semana aí no Sesc e de repente até uns 200 metros lá na piscina do Grêmio Náutico União, mas eu gosto da raia do meio, tá? Não me deixa na lateral lá. Bota na marola aí lá. Só para fazer uma parte, Guilherme Toldo da Esgrima, meu querido Guilherme Toldo, e já deixo o desafio para o Vinícius, Barbosa também, Gilberto, né? Vamos visitar o Grêmio Náutico União, também pode visitar, tem, agora no período de pandemia, não, mas normalmente para quem não é sócio pode ser convidado de associado, mas Vinícius, vamos fazer aquela natação ali na nova piscina térmica da Sete Petrópolis, vou te esperar lá, Barbosa, quero ver se tu vai aparecer também. Vai ser uma honra, hein? Vai ser uma honra, hein? Grande abraço, obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela aula de esporte que vocês nos deram nesse sábado, início de tarde, nesse sabadão, tá bom? Aos nossos ouvintes, telespectadores, amigos, obrigado de coração pela companhia. Próximo sábado, estamos de volta ao meio-dia com o nosso Encontro do Esporte aqui no canal BATV. Grande abraço, obrigado de coração e até a próxima semana. Valeu! Abraço, pessoal.